Oi, meus amigos, paz convosco, espero que todos estejam bem com Cristo, alegres no Senhor. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas cruciais e importantes da nossa fé, que é o Evangelho, né? O maravilhoso Evangelho. O que é Evangelho? É a boa notícia que o Senhor nos deu. Inclusive aqui nesse canal depois a gente deve lançar, ou talvez já até esteja lançado aí, dependendo do momento que você estiver ouvindo esse podcast, que é uma conferência que a gente fez na igreja chamada O Evangelho que Não Te Contaram, onde a gente falou um pouco sobre o Evangelho e tal, foi um momento muito bacana. Então ali já tem uma mensagem também um pouco maior sobre o Evangelho, porque aqui a gente vai tentar dar uma resumida, né, para fazer uma coisa mais rápida. Então depois, se você quiser se interessar, deve estar aí pelo canal, aí depois você dá uma conferida, que espero que seja edificador na sua vida. Então a gente vai falar sobre o Evangelho, um dos pontos importantes e cruciais da nossa fé. Eu creio que a mensagem que a gente mais tem que pregar na igreja, focar na igreja, é o Evangelho, né? Por vezes a gente fala tanto de bênçãos, a gente fala tanto de cura, a gente fala tanto de dinheiro, isso aí também é um pouco complicado. A gente fala sobre vários outros assuntos e parece que o Evangelho fica de escanteio, fica no canto da sala, esquece dele. E não podemos esquecer do Evangelho. Como eu falo algumas vezes, um dos grandes problemas que a gente tem na nossa vida de igreja, na nossa vida em várias áreas, é porque são resolvidos quando a gente compreende melhor o Evangelho, quando o Evangelho faz parte de quem nós somos. Muitos dos problemas da nossa fé, da nossa vida, se resolveriam se a gente estivesse firmado com a palavra do Senhor e no Evangelho de Jesus Cristo, que a gente por vezes não está, que a gente por vezes deixa para o escanteio. Então a gente não pode deixar, amém? Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre o Evangelho, e a gente vai ir nesse texto que eu acho que expõe muito bem o Evangelho, claro que vários outros textos também, que é o texto de Efésios 2. Eu até convido você depois aí na sua casa a abrir Efésios 2 ou até agora e depois dar uma lida com calma em Efésios 2, que vai valer sem dúvida muito a pena. Então, porque eu creio que Efésios 2 ele já dá um panorama bem legal pra gente sobre o Evangelho. Então começa dizendo assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa primeira parte já traz uma coisa muito importante pra gente refletir, né? Eu costumo dizer algumas vezes que o Evangelho é uma boa notícia, mas ele começa em um primeiro momento com uma notícia que não é tão boa assim, né? O Espírito Santo primeiro tem que nos convencer do pecado, da falha. E a gente vê aqui nesse início que a gente estava morto. O que Paulo nos diz é, nós estávamos mortos, nós estávamos como mortos. A gente deve lembrar que lá no Éden, quando o homem cai, quando o homem e a mulher ali comem do fruto, eles praticamente estão dizendo que querem ser independentes de Deus, que não querem depender de Deus, que querem, por conta própria, decidirem os seus rumos. E é claro que eles se perdem nisso, porque Deus sabe todas as coisas e a gente não, a gente é muito mais limitado, né? A gente é limitado, Deus não é limitado. Então, o homem, ele decide ser o seu próprio Deus, né? E a consequência disso era a morte. Se distanciar de Deus. E a partir daquele momento, a nossa natureza foi corrompida. A nossa natureza agora se torna uma natureza morta, uma natureza tendendo ao pecado, tendendo ao mal. Depois, quem quiser ler, e convido você a ler depois o livro de Romanos, e você vai ver ali como a gente está depravado, como a gente está totalmente distante de Deus, a gente não quer Deus, o homem sem Deus, ele odeia Deus e ele não quer saber de Deus, porque ele quer viver da sua própria maneira e da sua própria vontade. Então aqui Paulo começa trazendo essa nossa realidade, que a gente estava morto, andando segundo o curso desse mundo, andando conforme a nossa própria vontade, né? Eu sei que muitas pessoas por vezes pensam que é injusto, por que Deus manda pessoas para o inferno? Essa talvez é um dos questionamentos de muitos ateus. Mas a questão é que quando Deus deixa com que pessoas vão para o inferno, na verdade Deus só está deixando elas livres para que elas possam ir conforme o desejo dos seus corações, que geralmente é estar distante de Deus. Então basicamente é isso, se você deixa o homem livre fazer o que ele quiser, ele vai pecar, ele vai estar diante de Deus, porque ele quer viver por sua própria maneira, viver como um morto. Né? E é isso, essa era a nossa realidade, era de morto, era de fundo do poço, é de morte. E essa primeira notícia que vem, quando o Evangelho chega a nós, a primeira notícia que nos traz é a notícia que nós estamos mortos. A gente pode refletir, por exemplo, até um pouco sobre a conversão de Paulo. A luz brilha
para Paulo lá no caminho, né? Ele estava no caminho e a luz brilha nele, e a primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas que acontece com ele é o quê? Ele fica cego. Porque primeiro, quando a luz do evangelho brilha em nós, o Espírito Santo agindo, nos convencendo, primeiro ele vai mostrar que a gente está cego. Porque por vezes nem isso a gente consegue perceber. O homem sem Deus está tão cego que nem consegue saber que está cego. Então a primeira coisa que o evangelho faz ali em Paulo é o quê? É mostrar a sua cegueira, para depois lhe abrir os olhos de verdade. Ele achava que via alguma coisa, mas não via, ele estava cego. Os homens sem Deus estão cegos e não sabem que estão. Somente quando o evangelho brilha sobre nós, que nos mostra que estamos cegos e que precisamos de alguém que nos abra os olhos. Eu costumo dizer, se você não entende que está doente, você não entende que precisa de médico. A gente por vezes chega para as pessoas e estamos pregando salvação para elas, mas nós nem mostramos que elas precisam de salvação. Primeiro a gente precisa entender que precisa de salvação, primeiro a gente precisa entender que está no fundo do poço, para que a gente entenda o quanto o sacrifício foi importante. Uma notícia, ela tem um peso muito maior quando a gente precisa dela. Se você chega para alguém que já está farto, comeu, né, se fartou e fala que tem comida, essa notícia não vai ter um peso muito grande para ela. Ela está farta, ela já comeu. Agora, se você chega para alguém que está dias sem comer e fala que tem comida, olha só como essa notícia vai ter um peso muito maior. Se você chega para alguém que entende que está perdido, alguém que entende que está morto, alguém que entende que precisa de ajuda e fala que tem a salvação, que tem um socorro, essa notícia vai ser um peso muito maior. Quando a gente entende o quão miserável nós somos, o como nós estávamos perdidos, a gente dá muito mais valor a essa salvação que nos foi dada sem que a gente merecesse nada. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender e ser pregado é essa depravação. É mostrar o quão miserável nós somos. Infelizmente, numa cultura de pregação e de evangelho, onde o homem sempre é engrandecido, a gente dificilmente vê por vezes mensagens que mostram que, na verdade, nós somos miseráveis pecadores, que não merecíamos coisa alguma de bom. E continuando aqui a nossa leitura, a gente vê esse momento aqui muito bonito também, que Paulo vai nos dizer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só como essa parte é belíssima. Então Paulo começa dizendo como a gente está miserável, como a gente é miserável, como a gente é pecador, como a gente está morto, como a gente está andando conforme o curso deste mundo. E aí Paulo diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. Isso nos demonstra muitas coisas. E interessante que ele diz, ó, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, quando nós estávamos ainda mortos, nos trouxe vida. Mostra como a gente não merecia ser salvo. Deus não te salvou porque você é bonito, porque você era bom, porque você era maravilhoso. Não, Deus não tinha nenhum valor grande em você. Deus te amou sem que você merecesse. Sem que você merecesse coisa nenhuma de bom. Não é que a gente estava merecendo. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Olha só essa coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado. E nós não merecemos isso. Não é porque a gente fez algo para merecer. Nós estávamos como mortos, mas Deus sendo rico em misericórdia. A misericórdia de Deus recebe esse destaque. É por causa do amor dele, da misericórdia dele, que somos salvos. Não é porque nós merecemos, não é porque nós fizemos por onde. E aí continua dizendo, pela graça vocês são salvos, juntamente com ele. Nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pela graça de Deus nós somos salvos. O que é graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor que nós não merecemos. Eu me lembro de um exemplo de ouvir uma pregação, pastor até aqui de Teresópolis, Tiago Belinha lá do Reformário, em que ele trouxe essa observação, que também gera de uma outra pessoa, mas tudo bem. Que o que é misericórdia? Misericórdia é, por exemplo, vamos supor que você sai de casa merecendo um raio cair na sua cabeça. E aí você sai de casa e o raio não cai. Isso é misericórdia. É quando você não recebe o que você merece. Foi a misericórdia ali que se manifestou. Se o raio caísse, era juízo. Era você receber o que você merece. Agora, graça é você sair de casa merecendo um raio na cabeça, o raio não vem e ainda por cima o dia está ensolarado. Chega alguém e te dá um sorvete. Você olha no chão, tem uma nota ali de R$100 ali. Isso é misericórdia. Isso é graça. Você não só deixou de receber o mal que você merecia, como você mereceu um bem que você não merecia. Então a graça de Deus é isso. Nós recebemos um presente que a gente não merece. A gente não só deixou de receber a ira que era o nosso direito, né? A ira que a gente merecia, porque a gente merecia essa ira, como a gente não só deixou de receber isso, como a gente recebeu algo que a gente não merece, que é ser feitos filhos dele, que é receber essa salvação que a gente não merece.
Então isso é algo belíssimo, isso é o Evangelho, a essência do Evangelho. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo sacrifício de Deus, pela obra de Deus. As nossas obras não nos salvam, a lei não nos salva. A lei só mostra como a gente é falho e pecador. A lei serviu para mostrar que o homem sozinho não conseguia, que o homem precisava, que o Deus se fizesse homem, precisava que Jesus se fizesse homem e sacrificasse por nós, para que através do seu sacrifício, do seu sangue, nós pudéssemos ser feitos justos. Naquele dia no céu você não vai chegar lá e dizer, Deus, eu mereci. Você vai chegar e vai clamar por misericórdia, agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, porque se eu sou feito justo diante de Ti, não é pela minha própria justiça, mas é porque a justiça de Deus foi imputada a mim. É porque a obra perfeita de Cristo é o que me faz ser salvo. Por vezes, quando a gente acha que a gente é salvo pelas nossas obras, a gente claramente vai duvidar se a gente é salvo, porque pelas nossas obras a gente não é capaz disso. A gente erra sempre, sabe? Você pode até tentar cumprir, você pode até estar cumprindo os mandamentos, mas você sempre vai falhar em alguma coisa. A gente só é salvo porque pela misericórdia e pela graça de Deus. Quem nos garantiu um lugar lá não foi a nossa obra, foi a obra de Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a gente não pode se gloriar da nossa salvação. É o que eu estou dizendo, não tem como a gente chegar naquele dia e dizer, olha Deus, eu mereci aqui, que maravilha. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não merecemos isso. É misericórdia, é graça, é receber um presente que a gente não merece, porque a gente é miserável e pecador. A gente merecia o pior dos castigos, recebemos o melhor dos presentes. Olha só que coisa linda, isso é o Evangelho de Cristo Jesus. A gente estava morto e Ele nos deu vida, porque Ele nos amou sem que nós merecêssemos. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma coisa linda. É muito bonito a mensagem do Evangelho. E é isso que a gente tem que pregar. A gente tem que estar presente constantemente nas vidas. Constantemente a gente tem que lembrar disso. Eu me lembro de um teólogo chamado John Piper que diz, eu prego o Evangelho todos os dias para mim, para que eu nunca me esqueça da obra que Cristo fez em mim. Que a gente nunca se esqueça daquilo que o Senhor fez em nós. De onde o Senhor nos tirou. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. Não tinha nada que a gente poderia fazer. O que um morto pode fazer para se salvar? Não há nada que o morto possa fazer para se salvar. É só através da misericórdia e da graça de Deus que nós somos salvos. Quando nós cremos no sacrifício dele como suficiente, nós somos salvos. Recebemos o perdão, somos transformados, somos feitos uma nova criatura, para agora então vivermos como salvos. A gente pode até fazer um episódio para falar um pouco sobre essa relação entre graça e obras, porque você pode dizer, eu sou salvo pela graça, ou seja, eu não fiz nada para merecer isso, não tem nada que eu possa fazer para merecer isso. Então, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer boas obras, já que eu não sou salvo pelas minhas obras, como esse próprio texto diz? Porque a gente precisa entender uma coisa, se a gente foi salvo pela graça, transformados, renovados pelo Senhor, a gente recebeu uma nova natureza, a gente agora vai viver de uma nova forma, porque Cristo vai agir sobre nós, o Espírito Santo agora habita em nós, para que a gente agora viva de uma nova maneira, de uma forma nova. Por quê? Porque a gente tem que fazer boas obras não para ser salvo, mas porque foi salvo. Porque agora, como salvo, eu devo viver como um salvo vive. Então, por isso que lá em Tiago ele vai dizer, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque uma fé genuína em Cristo é uma fé que gera um novo nascimento. Ou seja, é uma fé que gera obras, que gera mudança. Aquilo que a gente pensa interfere no que a gente faz, no que a gente age. Se a gente foi salvo pela graça, essa graça vai se manifestar e vai se transformar em boas obras. Então não é que você faz para ser salvo, é porque você foi salvo. É como se você tivesse recebido o salário antes de trabalhar e agora você tem que trabalhar. Só que não é para receber, é porque você já recebeu. É gratidão. A nossa vida agora na fé não é uma vida para tentar conquistar a salvação, porque eu não posso fazer isso, mas é porque graças a Cristo ter conquistado a salvação por mim, eu agora vivo para Ele com gratidão. É uma vida de gratidão. Não é uma vida de tentar trocar com Deus, porque não há nada que eu possa dar que Ele já não tenha, mas é uma vida de entrega porque Ele se entregou, é uma vida de gratidão. Eu fui perdoado, agora eu vivo uma nova vida. Então a motivação da nossa vida na fé agora, as boas obras que nós fazemos agora, não é para nos vangloriar delas, não é para que a gente ache que a gente se salve por elas, mas é porque Cristo nos salvou e agora eu quero glorificar a Ele
com a minha vida. Então é isso que a gente precisa entender. A gente pode até falar um pouquinho mais à frente depois sobre obras e fé, mas basicamente é isso. Salvos pela graça. Lembre-se, você não merece. Eu não mereço. Nós temos que lembrar disso. Sempre é graça e misericórdia. Tudo de bom que nós temos é graça e misericórdia. Pra gente finalizar, eu até lembro de uma coisa que eu ouvi uma vez, numa pregação, que a gente geralmente estranha quando algo sai do nosso controle, quando algo não tão bom acontece conosco. A gente deveria estranhar mais quando algo de bom acontece, porque isso é graça. Quando a gente recebe algo ruim, a gente só está recebendo um pouco do que a gente merece. Agora, quando a gente recebe coisas boas, a gente está recebendo graça, porque essas coisas boas a gente não merecia. Isso é graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Meu Deus, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a entendermos, Pai, que somos salvos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. A sermos gratos por isso, Pai, entendendo que a gente não merecia, que a gente não merece, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que se não fosse isso, nós estávamos totalmente perdidos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor salvou, porque o Senhor nos salvou sem que a gente merecesse, porque onde estávamos mortos, o Senhor mesmo assim nos amou, Pai, e nos fez seus filhos. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver uma nova vida, a sermos gratos, a pregar esse evangelho e viver esse evangelho para a honra e glória do Teu nome. Agora que somos salvos, que possamos viver essa nova vida. Não para tentarmos fugir do inferno, mas porque o Senhor já nos tirou de lá. Agora a gente busca viver uma vida que Te exalta e que Te glorifica. Muito obrigado, Deus, por tudo. Que o Senhor nos guarde, nos ajude. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Lembre-se disso, ouça isso novamente. Te convido a ler, né, o livro de Efésios, que é um livro muito bom. Aleluia. Te convido a ler Romanos, Gálatas e seja tocado pela mensagem do Evangelho. Leia a Bíblia. Aleluia. Vai ser maravilhoso. Que o Senhor nos ajude nessa jornada. Depois, se você quiser se aprofundar mais, veja aí a conferência, deve estar aí no canal. E aí, gente, aquele abraço. Paz convosco e até a próxima.